Fala pessoal, hoje nós vamos falar aqui de um tema super importante, que é a respeito da sua jornada, do seu caminho de vida. O seu caminho de vida, você precisa ter em mente uma informação muito relevante que eu vou passar para você agora. Durante a sua jornada de vida, o seu objetivo, dentre todos, o seu objetivo principal deve ser retornar ao estado original de quando você iniciou a sua vida. Essa informação, ela é de extrema importância. Por quê? Porque ela te dá uma direção. Quando eu digo que você deve retornar ao estado original, eu quero dizer que você deve deixar de lado tudo aquilo que te atrapalha a ser quem você iniciou nesse mundo sendo. Vocês já pensaram o que de diferente tem a vida de uma criança da vida de um adulto? A vida de uma criança, eu digo, antes de ela formar o ego, né? Antes dos 3 anos, antes dela aprender a falar. Essa criança, ela tem paz. Por que ela tem paz? Porque ela não conversa consigo mesmo de uma forma a causar sofrimento. Ela simplesmente está vivendo a vida. Ela simplesmente está observando a vida. Ela não causa sofrimento a si mesma. E retornar a esse estado, depois de adulto você retornar a esse estado, isso requer que você aprenda, conclua a jornada do aprendiz. Eu sempre digo que o meu propósito aqui é fazer com que você expanda sua consciência o suficiente para você perceber que você pode escolher. Escolher o quê? Que eu quero que você perceba que você pode escolher. Eu quero que você perceba que você pode retornar ao estado original, aquele estado de confiança, aquele estado de paz, aquele estado que você não se enchia de sofrimento, angústia, medo, ressentimentos, não perdão. Esse estado você pode retornar a ele se você concluir, se você expandir sua consciência o suficiente, concluir a jornada do aprendiz. Como que conclui essa jornada? Como que você faz com que essa névoa de conhecimentos que faz você se julgar, você ter medo de perder aquilo que você tem, de você se condenar antes de realmente obter a condenação, de você julgar que não vai ser suficiente, que não vai conseguir, esse monte de sabotadores que existem, de pensamentos sabotadores. Como que faz para você tirar essa névoa e fazer com que você retorne ao estado original? É por meio de outros conhecimentos. Então, quando você inserir esses novos conhecimentos, essa névoa vai parar de existir e você vai retornar, ou pelo menos muito próximo daquilo que você era antes de ganhar, de introjetar todos esses conhecimentos que te levam ao separatismo, ao estado separado do ser, que é quando você se vê não parte do todo, que é por meio da individualidade do ego. Quando você inserir esses novos conhecimentos, aí sim você vai encontrar a paz que existia antes. Essa é a paz que deve ser a sua jornada. Independente daquilo que você for escolher para fazer, praticamente falando. Tem pessoas que trocam essa paz por segurança.
eles trocam essa paz por uma segurança e eles se envolvem em fazer praticamente algo que não lhes dá a satisfação, a paz. Essas pessoas, elas escolheram essa segurança devido a essa névoa que existia antes. Se elas inserirem novos conhecimentos, então vai acontecer o grande milagre, o milagre do retorno ao estado original. Então agora eu quero dar um exemplo de quais conhecimentos são esses que retiram essa névoa e fazem a pessoa se expandir e se libertar dessas amarras, dessa prisão, cujas grades são feitas de modos de pensar. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa ela está com medo de uma prova. Vamos supor que ela simplesmente está borrando de medo de não passar. É medo de não passar, do que vão falar, se tal pessoa específica vai achar o que de mim, eu não vou me provar para mim mesmo, eu tenho que passar, é minha obrigação, eu não entrei para perder. Esse tipo de pensamento são todos pensamentos que você acaba aprendendo ao longo da vida, que retiram a sua inocência, a sua confiança do estado original, e que agora, se você completar o estado de expansão de consciência, se você completar a jornada do aprendiz, você vai colocar outros conhecimentos que vão te aproximar do estado original. Quais são esses novos conhecimentos? Conhecimentos como esse daqui, ó. Uma pessoa que olha para uma prova e sente medo de não passar, o que ela está, na verdade, pensando? Ela está imaginando o fracasso. Para sentir medo, você precisa imaginar o seu algoz. Você precisa imaginar aquilo que você não deseja. E aí eu te pergunto, se você fosse um piloto de Fórmula 1 e fosse andar naqueles carros em alta velocidade, mais de 200 km por hora, e você fosse naquele circuito, que é o circuito de Monte Carlo, que é nas ruas, aquele circuito bem apertadinho, que os carros passam centímetros do guarda-rail. Aquele circuito, ele é um verdadeiro ensinamento para nós. Por quê? Um piloto, ele não pode olhar para o guarda-rail. Ele não pode olhar para aquela muretazinha que fica ao lado da pista, né? Estreitando a pista. Se ele olhar para o guarda-rail, ele pode bater. Se ele olhar, é a mesma coisa que dizer assim, eu estou nessa direção. E aí, pum, acontece um acidente. Mas se ele olhasse para onde ele que realmente quisesse olhar, se ele tivesse tido a concentração para olhar para onde ele está indo, para onde ele quer ir, então ele evitaria o muro. Essa analogia, ela te dá o seguinte ensinamento: se você está com medo, é porque você está deixando de olhar para onde você quer. E quando você olha para onde você quer, para onde você deseja, você se enche, você se ilumina do seu próprio desejo. E aí, beleza, adicionei esse conhecimento, né? Agora, se eu pegar e adicionar outro conhecimento, olha só. Se eu adicionar um conhecimento de que eu estou num momento de aprender e eu posso errar agora. Se eu puder
se eu me deixar errar, eu vou poder dar o meu melhor. Eu vou poder me concentrar em acertar. Se eu não puder errar, se eu não me deixar errar, eu não vou focar em acertar. Se eu não me deixar errar, eu não foco em acertar. Porque se eu não me deixar errar, isso quer dizer que eu não posso errar. E aí, onde que vai estar meu foco? No erro. Do mesmo jeito que o piloto vai ter o foco no muro, o meu foco vai estar no erro. Então, quando você se desvencilha do que você não quer e foca naquilo que você quer, a energia vem e tudo muda. Perceberam o quanto que, se eu adicionar novos conhecimentos, o ponto de vista e a atenção da pessoa pode mudar? E ela então vai retornar a um estado de paz, um estado mais próximo de quando ele era criança. Porque quando você olha para uma criança, ela simplesmente vai lá e pega o brinquedo que ela quer. Ela pega o brinquedo que ela quer. E se ela for criancinha, se você pegar o brinquedo e tirar dela, se ela ainda não estiver com o ego formado, porque criancinha com o ego formado, elas acham que tudo é dela. Vocês verem que às vezes é difícil a gente separar um brinquedo de uma criança e dar para outra. Ela vai lá e toma o brinquedo da outra criança. Mas antes desse estado, quando ela ainda é um pouco mais criancinha, ela está brincando ali, você tira o brinquedo dela, ela começa a brincar com outra coisa. Por que isso acontece? Porque ela está escolhendo livremente. Ela olha para uma coisa, vê, pega, brinca. Para ela, tudo é interessante, porque ela está realmente observando. Ela não está julgando aquilo ali. E quando você ganha esses conhecimentos que eu coloquei aqui, por exemplo, você tem reforçado dentro de si a escolha. Qual a escolha? O que eu quero? Eu quero passar. Eu quero acertar. Então eu vou focar em acertar. E aí, se você entra numa prova focando em acertar, você vai entrar com o seguinte mindset, assim, ó. Eu vou entrar para dar o meu melhor. O meu foco é em acertar. Eu quero acertar. Eu quero fazer tudo para conseguir colocar o meu suor, o meu melhor nessa prova. Isso, pessoal, é escolha. Isso é libertação. Isso é não ficar preso às grades a prisão cujas grades são feitas de modos de pensar. Quais modos de pensar? Será que eu vou conseguir? Será que vai ser difícil? Será que não sei o que? Será que isso é... Ou seja, escolha, poder de escolha. Então, se você completar a jornada do aprendiz e inserir esses outros conhecimentos, você vai fazer isso de bom na sua vida. Você vai retornar ao seu poder de escolha. E para eu dei aqui o exemplo da prova, mas para cada desafio da nossa vida, nós temos os conhecimentos que são apropriados para você adicionar ao seu modo de pensar, de forma a fazer com que você realmente possa escolher qualquer resultado que você queira. Então perceba, eu te dei o direcionamento do caminho da sua vida, que é o que? Você aprender a aprender os conhecimentos que te tiram da névoa que você coloca no início da sua vida, mas que agora você tem a opção de sair desses conhecimentos e assim retornar ao estado original, um estado de inocência, um estado de poder escolher, um estado de confiança, um estado de plenitude e paz. Esse é o retorno que eu quero para todos vocês. Venham comigo que vocês vão alcançar. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.